Salve, salve minha tropa, tudo bem com vocês? Gustavo Polisport aqui na área, como se não mais vídeo aqui no canal, né? E hoje vai ser um vídeo diferente do que vocês estão acostumados a ver, beleza? Vocês estão acostumados aí em vlogs em estádios, né? Mas hoje vai ser diferente, né? Então, tropa, para você que não me segue no meu Instagram, vou estar deixando em algum lugar essa tela aí, beleza? Vai lá e me segue no Instagram. Um dia desse eu publiquei um story, né? Um story aonde eu coloquei uma enquete, né, perguntando se vocês queriam que eu trouxesse a retrospectiva, a campanha do Brasiliense nessa Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. A maioria quis, então eu estou aqui para gravar justamente isso para vocês, beleza? A campanha do Brasiliense. Se você gosta, minha família, do tipo de conteúdo, né, que eu produzo aqui para você no canal Gustavo Pelo Esporte, já dá aquela moral, deixa seu like, que além de falar para o YouTube que você gosta dos vídeos, ainda me dá um feedback, pode ser ele positivo ou negativo, beleza? Se inscreve no canal para você estar ajudando o nosso canal a crescer mais e mais, beleza? E também compartilha o nosso canal para aquela rapaziada que gosta do esporte aqui do DF, tranquilo? Então é o seguinte, não vou mentir, né? Tô com minha colinha aqui para vocês. Então, caso me esquecer de alguma coisa, eu vou estar falando aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, minha tropa. Temporada do Brasiliense foi o seguinte: teve Candangão, teve Copa Verde, teve Copa do Brasil e também teve o principal campeonato para a equipe disputar, que foi a Série D do Brasileirão, né? A Série D do Brasileiro é o seguinte: CBF mapeia o Brasil, né, e coloca no grupo times que estão perto da onde o Brasiliense vai jogar, né, justamente para não ter esse cansaço de viagens, né? Então, os times que o Brasiliense veio enfrentar foram times daqui do Distrito Federal, né, que foi mais um, times de Goiás e times do Mato Grosso e Tocantins, beleza? Ou seja, estados aqui por perto. Nessa Série D, o grupo do Brasiliense foi o grupo A5, que teve o Real Brasília, que foi o outro representante do Distrito Federal nessa Série D, né, que fez a final do Candangão 2023 com o Brasiliense, por isso os dois times se classificaram para a Série D em 2024. Teve também Anápolis, Craque e Iporá, os três times de Goiás, e teve União Rondonópolis e Misto, os dois times de Mato Grosso, e o Capital Futebol Clube do Tocantins. Esse foi o grupo do Brasiliense na Série D. O Brasiliense, na Série D, estreou, né, com o técnico Paulo Roberto Santos. Ele assumiu o comando técnico do Brasiliense depois que o time do Jacaré foi eliminado do Candangão, né? Saiu o Wilson Tadei, entrou o Paulo Roberto Santos e ele iniciou com o Jacaré nessa Série D. O Brasiliense, né, estreou em casa contra a equipe do Anápolis, né, jogando pela Série D em casa, e venceu pelo placar mínimo de 1-0. Na segunda rodada, o time do Jacaré viajou até Goiás para enfrentar a equipe do Craque e infelizmente saiu de lá derrotado por 1-0. Na terceira rodada, o Brasiliense voltou para Brasília, mas dessa vez para jogar novamente como visitante, enfrentando o Real Brasília lá no estádio de Pelé, né? E esse jogo, né, minha tropa, ficou marcado por um episódio muito bizarro que aconteceu, né? Eu vou falar para vocês, né? Esse jogo aí, no intervalo ali, né, no primeiro tempo, estava 0-0. Dessa vez aí, o técnico o Paulo Roberto Santos foi muito criticado pelo presidente do Brasiliense, o Luiz Estevam, pelo seu estilo de jogo, pela sua maneira de jogar. E o que, que aconteceu? Paulo Roberto Santos não gostou muito das críticas e pediu demissão no primeiro tempo de Real Brasília e Brasiliense. O jogo ainda estava empatado em 0-0. Sim, minha tropa, né? Paulo Roberto Santos pediu demissão no intervalo de jogo, minha tropa. E no segundo tempo, o médico do Brasiliense, não sei o nome dele, mas eu vou colocar aí para vocês, beleza? Ele foi lá e assumiu o comando de treinador do Brasiliense nesse jogo, né, no segundo tempo. E o que, que aconteceu? O Brasiliense no segundo tempo venceu o Real Brasília por 2-1, né? E assumiu a liderança, inclusive, do grupo com esse resultado.
E tropa, o tanto de meme que ficou famoso, né? O Brasiliense, né, ficou famoso, não foi por uma causa boa, e sim por uma causa ruim, né? Ficou famoso no Brasil inteiro, né? Em vários telejornais esportivos, vários, né, perfis aqui do Instagram esportivos, né? Foram criados vários memes do Brasiliense por esse fato que aconteceu, né? Eu vou deixar, inclusive, todas as manchetes de jornais que tiveram por causa desse acontecimento. Disseram que o médico foi cirúrgico, que o médico curou brasiliense, enfim, tropa. Esse episódio foi muito bizarro que aconteceu, inclusive ficou famoso no Brasil inteiro, né? E depois que Paulo Roberto Santos foi demitido, 2 dias depois o Brasiliense contratou Luiz Carlos Wink, né, para poder substituir o ex-treinador Paulo Roberto Santos e dar continuidade para o Brasiliense nessa Série D. Depois da terceira rodada, o Brasiliense jogou mais 2 jogos como mandante lá na Boca do Jacaré. O primeiro jogo foi contra o Misto do Mato Grosso e saiu com um empate em 1-1. Depois enfrentou o União Rondonópolis, também de Mato Grosso, e venceu por 2-1, né? Depois do jogo, na sexta rodada, o Brasiliense viajou até Tocantins para enfrentar o Capital e venceu por 4-1. E depois voltou para Brasília para jogar contra o Iporá, né? E venceu de 1-0. E como são apenas 7 times, né? São apenas 8 times, né? No grupo, aí foi o fim do primeiro turno. Então, ou seja, a partir da sétima rodada, da oitava rodada, era retorno. Então, na oitava rodada, o Brasil se enfrentou novamente o Iporá, dessa vez lá em Goiás, e venceu o Iporá por 3-1. Depois o Brasiliense voltou para Brasília, enfrentou o Capital de Tocantins, goleou por 4-0. E aí jogou 2 vezes lá no Mato Grosso, enfrentou o União Rondonópolis novamente, né? Empatou por 1-1, depois enfrentou um misto e perdeu por 2-1. Depois o Brasiliense jogou mais 2 jogos em casa, né? Venceu o Real Brasília novamente por 3-1 e também venceu o Craque por 2-0. E encerrou sua participação na fase de grupos, né? Na 14ª rodada, o Anápolis de Goiás fora de casa e venceu por 2-0. Quando o Brasiliense, né, encerrou sua participação, encerrou a participação na fase de grupos como o segundo melhor time da Série D, atrás apenas do Manauara do Amazonas, né? O Brasiliense, em 14 jogos pela fase de grupos, venceu 10 jogos, empatou 2 e perdeu 2, ou seja, somando 32 pontos na fase de grupos, né? E daí veio o mata-mata, né? A segunda fase, né, o mata-mata, como que é feito? Segunda fase é você pegar o grupo de um e o grupo de outro e assim fazer sucessivos confrontos, né? Vai primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. E aí, como o grupo do Brasiliense era o A5, enfrentou os times do grupo A6, né? Então, o quarto colocado do grupo A6 foi o União Rondonópolis, foi o Real Noroeste e teve esse confronto entre Real Noroeste e Brasiliense. Jogo da ida no Espírito Santo, o Brasiliense venceu por 2-0. Jogo da volta aqui na Boca do Jacaré e o Brasiliense empatou por 2-2, sofrendo 2-0, né, no primeiro tempo. Inclusive, esse jogo está no canal. Dá uma procurada aí na nossa playlist, beleza? Eu vou deixar o cardzinho dele aí, então vai lá para você ver como é que foi esse jogo aí. E assim o Brasiliense se consolidou e classificou para as oitavas de finais. Porém, minha tropa, as oitavas de finais não era qualquer jogo, né? O Brasiliense iria enfrentar o Grêmio Brasil de Pelotas, Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, né? Para quem não sabe, em 2014, ou seja, 10 anos atrás, o Brasiliense enfrentou esse mesmo time, porém pelas quartas de finais da Série D, né? E o roteiro basicamente ia se repetindo. O primeiro jogo foi no estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, e o segundo foi na Boca do Jacaré. O primeiro jogo o Brasiliense perdeu lá, né, em 2014, o segundo devolveu o mesmo placar, porém o Jacaré foi eliminado nos pênaltis e assim perdeu a chance do acesso. Ou seja, todo mundo e até o próprio Brasiliense estava encarando esse jogo como uma revanche, minha tropa. Pois é, né?
O primeiro jogo desse ano também foi no estádio Bento Freitas e o segundo também foi aqui na Boca do Jacaré. Porém, o Brasiliense venceu os 2 jogos por goleada. O primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul por 4-1 e o segundo jogo aqui no Cerejão foi de 5-0. Inclusive, esse jogo da volta entre Brasiliense e Brasil de Pelotas está no canal, beleza? Eu vou deixar o card dele aqui também, vocês podem procurar aí no vídeo, né? Com o agregado de 9-1 para cima do Brasil de Pelotas nas oitavas de finais, o Brasiliense se classificou para as quartas de finais, enfrentando a equipe do Retrô de Pernambuco. Pois é, o Brasiliense, tropa, ia jogar as quartas de finais, que na Série D tem um outro nome, caso vocês não saibam. É um nome chamado fase de acesso, né? Nas quartas de finais da Série D, é famosa pela fase do acesso. Por que é famosa por esse nome, né? Porque basicamente, minha tropa, quem avança às semifinais na Série D, avança também a Série C do ano que vem, né? Os semifinalistas da Série D garantem o seu acesso para a Série C do ano seguinte, né? Então, era uma partida muito importante, era uma fase muito importante, iria enfrentar um adversário que era totalmente muito forte, né? Não era fraco que nem foi o Real Noroeste, que nem foi o Brasil de Pelotas, um adversário muito forte, que era o Retrô, que inclusive passou nos pênaltis pelo melhor time nas oitavas de finais até o momento, que era o Manauara, né? Primeiro jogo na Arena Pernambuco, o Brasiliense perdeu de 1-0. E o segundo jogo aqui na Boca do Jacaré, que inclusive esse jogo também tá no canal, vão lá ver, beleza? Tá no card aí em cima. Ou se não, também tá na playlist aí. O Brasiliense devolveu o placar de 1-0 e foi eliminado nos pênaltis, né? Ou seja, basicamente o sonho do Brasiliense em estar na Série C do ano que vem foi por água abaixo, né? E como o Brasiliense não foi finalista do Candangão esse ano em 2024, o time não tem nenhuma divisão nacional e também não tem nenhuma partida por campeonatos da CBF. Então, o Brasiliense só tem o Candangão para disputar, infelizmente. E como que funciona, minha tropa, essa questão de vagas, né, para a Série D e competições pela CBF? No vídeo do contra o Real Brasília, contra o Real Noroeste, eu falei isso aí, beleza? Mas aqui eu vou recapitular de novo. Os times, né, todos os times que são finalistas do Candangão de cada ano, garantem a vaga na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil, beleza? Do ano seguinte. Então, para 2025, Capital e Ceilândia estarão representando o DF. Se o Brasiliense quiser voltar à Série D, tem que ser finalista do Candangão 2025 para jogar a competição em 2026, beleza? Então é isso, minha tropa. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Eu também vou falar da campanha do Real Brasília, porém vai ser um vídeo mais curtinho e também no shorts, beleza? Então é isso, minha tropa. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda nosso canal para toda a sua rapaziada aí, beleza? Tamo junto, até o próximo. Fui.